Olá pessoal, está começando o Revista TST com as principais notícias da Justiça do Trabalho. E hoje tem reportagem especial, viu, Anderson? Veja só o que preparamos. Auxiliar vítima de assédio sexual consegue aumentar valor de indenização. A empregada era menor de idade quando foi contratada. Usina não é responsável por trabalho infantil explorado por fornecedores. O contrato de fornecimento era comercial, sem ingerência da usina na atividade. Reportagem especial mostra como o ponto eletrônico por geolocalização contribui com a sustentabilidade. O Revista TST está no ar. O TST abriu os trabalhos do segundo semestre de 2024 com sessão do órgão especial. Veja como foi. Um tribunal 100% inserido no processo judicial eletrônico. Foi com esse anúncio que o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Correia, abriu o segundo semestre judiciário. A partir de agora, os novos casos recebidos pelo Tribunal Superior do Trabalho vão ser totalmente processados pelo PJE. Todos os processos que subiam dos tribunais regionais para o TST vinham no PJE. E aqui eram convertidos para um sistema próprio do Tribunal Superior do Trabalho, passavam por uma equipe de reindexação de peças, com a participação de aproximadamente 100 servidores e servidoras, e ao final do processamento do recurso no Tribunal Superior do Trabalho, fazia-se a reconversão ao PJE, ou seja, um consumo de tempo, de pessoal e também de recursos. Em relação à produtividade, de janeiro a junho deste ano, o TST julgou 247.934 processos, quantidade 6,7% superior à registrada no mesmo período de 2023. Durante a abertura do semestre judiciário, também foi lançado o painel da movimentação processual do TST. A ferramenta usa a inteligência artificial para reunir informações geradas pelos gabinetes dos ministros e ministras da Corte. Com isso, é possível visualizar o andamento dos processos com exatidão. É um avanço no sentido da transparência, na medida em que os dados do interesse público serão acessíveis a toda a comunidade jurídica, a todas as partes, a quaisquer interessados. As sessões de julgamento do TST vão ser retomadas a partir de 5 de agosto. Um empregado insatisfeito com a atuação do próprio advogado não conseguiu anular no TST um acordo homologado com a Magazine Luiza. A seção 2 de dissídios individuais rejeitou o recurso do trabalhador, já que não há previsão legal para anulações por esse motivo. O ex-vendedor da Magazine Luiza disse na reclamação trabalhista que o advogado foi contratado para atuar em um primeiro processo contra a rede de lojas e que, diante da possibilidade de entrar com uma ação mais ampla, decidiu que trocaria de defensor posteriormente. Ainda de acordo com o trabalhador, ele teria sido induzido a assinar às pressas um acordo, com a garantia de que a homologação não afetaria a outra ação, para a qual já havia contratado um novo advogado. Mas, com o acerto da primeira reclamação validado, ficou impedido de ajuizar novo processo contra a empresa. O profissional, então, ingressou com ação rescisória, na tentativa de anular o acordo. O ex-vendedor argumentou que o advogado não havia explicado que ocorreria a quitação total do contrato, nem dito o que isso significava. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no Rio Grande do Norte avaliou que a situação não permitia a rescisão. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A seção 2 de dissídios individuais manteve o entendimento do TRT, por considerar que o descontentamento do ex-vendedor com a atuação da própria defesa não autoriza a anulação, já que essa possibilidade não está prevista em lei.
Para o relator do caso, o ministro Douglas Alencar, as alegações do trabalhador configuram apenas insatisfação com o profissional contratado para defendê-lo. O relato trazido na petição inicial não revela a existência de qualquer trama, de qualquer articulação desonesta com o objetivo de lesar os direitos do trabalhador. A parte deve, nessas hipóteses em que está descontente com a atuação de seu advogado, em que acredita a ele, advogado, o prejuízo que diz ter sido lhe imposto em razão da marcha processual à vida na ação matriz, que ela, parte, procure reparar o seu prejuízo perante o advogado, que seria, segundo se sustenta, o responsável por esse dano patrimonial vivenciado. Em decisão unânime, a seção 2 de dissídios individuais rejeitou o recurso do ex-vendedor. Não cabe mais recurso. Vamos para um breve intervalo e logo mais você vai ver. Auxiliar vítima de assédio sexual consegue aumentar valor de indenização. A gente volta já já. E fique agora com o giro pelas turmas do tribunal. Uma usina agroindustrial de Serrana, São Paulo, não será responsabilizada pelo trabalho infantil explorado por um dos fornecedores de cana-de-açúcar. Para o colegiado, o contrato de fornecimento era comercial, sem ingerência da usina na atividade. Eu vou aqui para a nossa outra tela conversar com a repórter Michele Chiapa, que conta esse caso para a gente. Oi, Michele. Olá, Luana. Oi, Anderson. O Ministério Público do Trabalho constatou que um jovem de 16 anos trabalhava para um dos fornecedores da usina. Conforme o processo, ele fazia o corte de mudas e plantava cana-de-açúcar em uma área rural de Tupi Paulista. O jovem alegou que desde os 15 anos trabalhava no local e não tinha carteira assinada. Para o MPT, a usina era a única beneficiária da produção daquela região e, por isso, tinha o dever legal de coibir e prevenir a exploração do trabalho infantil pelos fornecedores. Em defesa, a usina afirmou que o fornecedor era uma pessoa física que apenas comprava matéria-prima, seguindo o contrato comercial de fornecimento. Também sustentou que o produtor fornecia cana-de-açúcar para outras usinas, ou seja, não havia exclusividade no abastecimento. Apesar disso, em primeira instância, a usina foi condenada a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$100 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas reformou a sentença e a discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado pela 8ª turma. O MPT sustentou que a cana-de-açúcar era essencial para a cadeia produtiva da usina. Por isso, insistiu no pedido de condenação, tendo como base dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. O relator, ministro Sérgio Martins, observou que a decisão do Tribunal Regional levou em consideração a natureza do contrato comercial e o fato de que a usina não interferia nas atividades do fornecedor. Para o ministro, as alegações de violação apontadas pelo MPT não haviam sido abordadas previamente. Por isso, entendeu não ser possível admitir o recurso, conforme prevê a súmula 297 do TST. A decisão foi unânime, não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Luana, Anderson. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E mudando de assunto, a segunda turma rejeitou o recurso das lojas americanas contra a condenação por discriminação racial e homofóbica. Pois é, para o colegiado, Luana, não há dúvidas de que as condutas praticadas por um segurança refletiram uma cultura organizacional fundada em assédio moral e agressões físicas. A vítima trabalhava como operador e se declara homossexual. Segundo ele, os insultos ocorriam dentro de uma unidade das Americanas em Porto Alegre. De acordo com o processo, o segurança espalhava falsas informações de que o operador tinha envolvimento sexual com colegas. Além disso, o tratava com termos pejorativos e ofensivos, além de insinuar que a vítima furtava produtos do estabelecimento. Após uma dessas acusações, o operador reagiu e levou socos no rosto. A agressão foi registrada na polícia. Os fatos levaram o juízo de primeiro grau a condenar a rede de lojas a pagar R$10 mil de indenização. Também foi determinado que a empresa divulgasse uma carta com pedido de desculpas em jornal de grande circulação.
admitindo a prática de racismo e homofobia em uma de suas unidades. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a decisão. O TRT considerou a medida necessária diante da gravidade dos fatos e da omissão das Americanas em apurar as ofensas e agressões sofridas pelo operador. Na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, a indenização de R$10 mil ficou mantida. A relatora do caso foi a ministra Liana Schaibe. Eu entendo que a causa de pedir aqui não é a apuração do crime, mas sim o reconhecimento da prática de condutas assediadoras, verbais e físicas, fundadas em motivações discriminatórias. Então, o caso envolve a prática de assédio moral e agressão física motivados por discriminação racial e homofóbica. Sobre a publicação da carta com pedido de desculpas, a ministra excluiu a obrigação, por considerar que, ainda que as condutas discriminatórias tenham sido reconhecidas e confirmadas, a solicitação não foi feita pelo empregado na reclamação trabalhista. Assim, a condenação poderia ultrapassar o que foi pedido. A desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, acompanhou o voto da relatora. A situação é triste e a gente continua assistindo às misérias morais que chegam em forma de processo, como se não tratassem de vidas e as maneiras de tratar o semelhante. A decisão da segunda turma foi unânime e ainda cabe recurso. Fechando o giro de hoje, vamos para a 7ª turma, que julgou 2 casos sobre assédio sexual. Em um deles, uma auxiliar que era menor de idade quando foi contratada conseguiu aumentar o valor da indenização de R$8 para R$100 mil. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes desse caso para a gente. Oi, Pablo. Olá, Anderson, Luana. Olha, esse processo foi apresentado por uma auxiliar contratada aos 17 anos por uma administradora de planos de saúde de Florianópolis, em Santa Catarina. Ela relatou que, desde o início do contrato, foi assediada por um supervisor da empresa. A jovem disse que, durante 3 anos, presenciou gestos obscenos do chefe, que também forçava contato físico, a chamava para ir a motéis e falava para a equipe que estava tendo relações sexuais com ela. A empregada relatou ainda que ele chegou a tentar puxá-la para dentro de um banheiro. A empresa afirmou desconhecer as acusações, mas testemunhas confirmaram a conduta do supervisor. Uma delas, inclusive, disse que havia saído da empresa porque também tinha sido assediada. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença que havia fixado o valor da indenização em R$8 mil. Em recurso de revista à 7ª turma do TST, a trabalhadora argumentou que o valor era irrisório para quem ficou exposta a um ambiente insalubre do ponto de vista psicológico e submetida a tratamento desrespeitoso e vexatório. O relator do caso, o ministro Agra Belmonte, considerou ser uma ofensa gravíssima, inclusive tipificada como crime no Código Penal, o que justifica o aumento da indenização para R$100 mil. Ainda cabe recurso da decisão. No segundo caso, a ação foi proposta por uma empregada que exercia a função de caixa em um restaurante da rede El Paso, em Brasília. Ela afirmou que, quando trabalhava até meia-noite, era constrangida pelo chefe com abordagens sexuais e gestos obscenos, além de contato físico forçado e exibicionismo. Por não corresponder às investidas, disse que passou a ser perseguida e prejudicada no serviço. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que compreende o Distrito Federal e o Tocantins, manteve em R$30 mil o valor da condenação, mas a empresa entrou com recurso na 7ª turma do TST. Para o ministro Evandro Valadão, relator do caso, o assédio foi devidamente comprovado. O ministro lembrou que o Conselho Nacional de Justiça adotou em 2021 o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que demonstra como o ambiente de trabalho pode ser hostil e intimidativo às mulheres. Em relação ao montante da indenização, o ministro observou que o valor não ultrapassa o patrimônio disponível da empregadora, nem é exorbitante a ponto de justificar a intervenção do tribunal. O restaurante entrou com embargos ainda não julgados. Anderson, Luana, volto com vocês. Tá certo, Pablo, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E no próximo bloco, reportagem especial mostra como o ponto eletrônico por geolocalização contribui com a sustentabilidade no setor de transportes. A gente volta já.
No Brasil, empresas que atuam no setor de transporte rodoviário têm investido em soluções tecnológicas para melhorar os serviços prestados. O sistema de geolocalização é um exemplo. O uso da ferramenta promete gerar maior produtividade, segurança e sustentabilidade. Vamos ver na reportagem especial de Michele Chiapa. A frota estimada de veículos de cargas no Brasil é de quase 2 milhões, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O modal rodoviário aquece a economia brasileira. Pelas estradas do país, diversos produtos são transportados. O transporte rodoviário é responsável pelo deslocamento de 65% das cargas brasileiras e de 95% dos passageiros no país. Os dados são da CNT, Confederação Nacional do Transporte. O setor também impulsiona a geração de empregos. Durante o primeiro trimestre de 2024, o segmento gerou um total de mais de 31 mil novas vagas de trabalho com registro formal. Destas, cerca de 22.500 foram atribuídas ao setor de transporte rodoviário de cargas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o setor de serviços atualmente representa 59% do PIB nacional e 29% da geração de empregos. É evidente a expansão econômica ofertada pelo transporte rodoviário. No entanto, a circulação de veículos pesados impacta o meio ambiente. No Brasil, o transporte rodoviário de cargas é a principal fonte de emissões de dióxido de carbono entre os meios de transportes terrestres. Cerca de 20,5% das emissões totais são atribuídas ao modal, segundo o Boletim Ambiental do Despoluir, programa da Confederação Nacional do Transporte. Para reduzir a emissão de poluentes, algumas empresas passaram a adotar a tecnologia de geolocalização nos caminhões de carga. Gestora em uma empresa de caminhões, Perla Martins explica que com o sistema é possível otimizar as rotas. A ação reduz o consumo de combustível e a emissão de carbono, além de tornar a operação logística mais eficaz. Mais ou menos 5 anos a gente implantou o sistema de geolocalização, sistema GPS em toda a nossa frota. E o impacto foi extremamente positivo em relação ao gerenciamento de toda a nossa carga, de toda a nossa roteirização, da nossa frota em geral. A gente consegue otimizar consumo de combustível, a gente consegue evitar roubos, perda da carga, saqueamentos, toda essa parte de prevenção, a gente consegue atuar com o sistema. E com certeza isso afeta diretamente a sustentabilidade, O tempo de direção do motorista também é controlado pelo sistema. Com jornada de trabalho adequada, acidentes que poderiam causar dano ambiental também são evitados. Motorista há 2 décadas, Wigni Ferreira utiliza a ferramenta há 5 anos. O trabalhador afirma que a tecnologia trouxe mais eficiência nas atividades. A partir da hora que eu ligo o caminhão com esses sistemas, eu já estou em jornada. Estou entrando agora no serviço. Meu nome está aqui, Wigni. Eu tenho uma senha para entrar. Tudo certinho, parada para o almoço aqui, parada para a refeição. Certinho, a empresa está vendo que o caminhão está parado nesse momento. Então isso é muito bom. Uma segurança muito melhor para o motorista e para a justiça, Porque aqui vai contar. Antes disso, o motorista poderia rodar 10, 20 horas. E hoje a PRF parando a gente, eles vêm aqui no sistema e já sabem o tempo que a gente teve de descanso, já sabem o tempo que a gente rodou. No âmbito trabalhista, a tecnologia já tem sido utilizada como prova digital. A geolocalização tem sido aceita como uma forma de verificar, efetivamente, por exemplo, no caso dos motoristas, transporte de cargas, onde é que ele está, o que está fazendo, como é que está sendo a jornada, se está tendo jornada para além dos limites legais ou se ele está efetivamente cumprindo todas aquelas determinações e limites que a lei impõe, até mesmo por uma questão de saúde e segurança do próprio trabalhador, porque a geolocalização aí permite meio que um complemento da prova que vai ser feita nos autos e a própria busca da verdade real, que para nós da Justiça do Trabalho é muito cara,
Mas fica o alerta: a ferramenta deve ser utilizada com o intuito de valorizar o ser humano e não como instrumento de pressão por metas. Esses avanços eletrônicos, eles são bem-vindos quando utilizados com uma visão humanista. Então, é fundamental que se tenha em mente essa perspectiva de efetivamente estabelecer uma cobrança sobre a jornada contratual a ser cumprida e como proteção do ser humano, que é o valor maior que se encontra ali. Porque também, muito frequentemente, a ideia da geolocalização é utilizada para a proteção do patrimônio. A logística sustentável no transporte urbano coletivo por meio da geolocalização também induz a redução dos efeitos nocivos ao meio ambiente. Você tendo uma frota que tem o geolocalizador, você consegue dar confiança para aquele usuário que está acompanhando em tempo real aonde o ônibus dele está, o transporte que ele vai pegar, se ele vai ter certeza que ele vai chegar no local de trabalho dele ou o destino final dele. Com isso, ele pode confiar mais no sistema e não usar necessariamente o veículo particular dele. A geolocalização contribui para que o motorista saiba onde tem pontos de retenção. Com isso, ele evita o trânsito parado e, consequentemente, a emissão de gás carbônico. O ônibus que Alexandre dirige é 100% elétrico. A busca pela mobilidade urbana mais verde integra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, no quesito cidades mais sustentáveis, seguras e com melhores condições de vida para a população. Gera uma segurança para a gente se sente mais seguro sendo monitorado e isso inibe um pouco também os assaltantes. Nós estamos no Centro de Controle Operacional de uma das principais empresas de transporte urbano de Brasília. Essa equipe monitora a localização dos ônibus com GPS. O acompanhamento ajuda a empresa a definir as ações para tornar o transporte público mais eficiente e sustentável. Podemos observar aqui nessa linha, que opera aqui na região central de Brasília, toda a operação da linha, todo o itinerário dela, todos os ônibus que estão em operação no momento. Então a gente sabe o motorista, sabe como ele está dirigindo, velocidade, emissão de poluentes, a gente consegue ver o atendimento para o usuário e a gente consegue assim prestar um bom serviço. E assim, a logística verde, implementada pelas empresas, cria novos rumos para o desenvolvimento sustentável com avanços nas esferas social, ambiental e econômica do país. Fique agora com mais notícias da semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho realizou audiência pública sobre as metas nacionais da Corte para 2025. Representantes do Ministério Público do Trabalho, da Ordem dos Advogados do Brasil e de associações de magistrados e de servidores participaram das discussões. O objetivo foi alinhar o trabalho do TST ao interesse público. Servidores e magistrados já podem responder ao primeiro censo de inclusão e acessibilidade da Justiça do Trabalho. A pesquisa busca mapear nacionalmente as condições de trabalho e fortalecer as políticas para pessoas com deficiência ou doença grave. O questionário está disponível até 15 de agosto. Acesse pelo QR Code aqui na tela. A convite do Ministério do Trabalho, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou do grupo de trabalho sobre o emprego, na última reunião preparatória para o G20 Brasil. O encontro reuniu em Fortaleza, no Ceará, representantes das maiores economias do planeta, que discutiram diretrizes para um mundo do trabalho mais inclusivo e justo. No Rio de Janeiro, o presidente do TST participou do programa História, Memórias e Ações Afirmativas. O evento foi promovido pela Escola Judicial do TRT da Primeira Região e pelo Subcomitê Regional de Equidade da Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região. Foram analisadas questões de combate à discriminação e de promoção de políticas de equidade racial, de gênero e de diversidade. A Organização Internacional do Trabalho diz que trabalho decente é aquele adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança,
e capaz de garantir uma vida digna. No canal do TST no YouTube, você assiste ao documentário Trabalho Seguro, a busca do trabalho decente, produzido por nossa equipe. E para te dar uma pequena amostra desse projeto tão legal, a gente preparou um resumo do que você vai conferir por lá. Dá só uma olhada. O princípio da dignidade da pessoa humana é transversal em qualquer relação de trabalho, qualquer relação de trabalho decente. O grande desafio é dar concretude a ele. O trabalho decente ele engloba não apenas um ambiente de trabalho seguro, como a proteção contra o trabalho escravo, combater o trabalho escravo, que também é uma das metas da Agenda 2030, a chamada Agenda 2030. A Organização das Nações Unidas elevou o conceito de trabalho decente à posição central para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na Agenda 2030, em especial o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Decent work could be achieved when the workers as well as the employers have that kind of relationship where everybody respect the principles of decent work. A redução do número de acidentes de trabalho passa, em primeiro lugar, pela educação dos trabalhadores. Em segundo lugar, educar e conscientizar os empresários para a necessidade de investir em prevenção. Se a gente tem uma exigência, se a gente tem uma compreensão das empresas, que tem leis que têm que ser respeitadas, quando um programa vem e atua de maneira condizente, presente, realmente trazendo para a agenda de responsabilização, as empresas entendem que, pera lá, eu não só tenho uma exigência, como se eu não cumprir, eu sou responsabilizado. Trabalho decente, para mim, é um trabalho que me respeita como trabalhadora, como mulher. Trabalho digno é o trabalho com remuneração justa, limitação de jornada de trabalho e, portanto, direito à desconexão. É o trabalho inclusivo e sustentável. É o trabalho sadio e protegido. Isso é trabalho decente. E não se esqueça, após assistir ao documentário, curta e compartilhe com os colegas. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Para acompanhar mais conteúdos do Tribunal, é só acessar o nosso site e as redes sociais. A gente te espera na semana que vem com mais um Revista TST. Até lá!